Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma noite de histórias antigas e conhecimento profundo que irá envolvê-lo em uma jornada através dos séculos, descobrindo narrativas que foram esquecidas, suprimidas ou simplesmente deixadas de lado pela história oficial. Meu nome é o Guia de Suas Noites. E hoje temos algo verdadeiramente especial preparado para você. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal Vozes do Silêncio para receber todas essas narrativas relaxantes e educacionais todos os dias além disso. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que trazem histórias envolventes que ajudam você a relaxar e adormecer em paz. Deixe também um like para nos apoiar nesta jornada de compartilhamento de conhecimento. Hoje vamos mergulhar profundamente no universo dos livros apócrifos, esses textos misteriosos que foram considerados sagrados por algumas comunidades cristãs, mas que foram deixados de fora do cânone oficial da Bíblia. Vamos explorar as razões pelas quais foram rejeitados, suas histórias fascinantes, seus personagens memoráveis e o que eles revelam sobre a fé, a esperança e a compreensão espiritual do povo antigo. Prepare-se para uma viagem no tempo, para um mundo onde anjos conversam com homens, onde profetas recebem visões celestiais e onde histórias de heroísmo, sacrifício e redenção ecoam através dos séculos. Deixe que a escuridão da noite o envolva enquanto estas histórias o levam a um estado de tranquilidade e contemplação. Relaxe, respire profundamente e deixe que sua mente se abra para os mistérios do passado distante. Para compreender verdadeiramente os livros apócrifos, precisamos primeiro entender o que significa a palavra apócrifo. Ela vem do grego antigo apokryptos, que significa literalmente oculto ou escondido. Estes livros foram chamados assim porque suas origens eram duvidosas, sua autoria incerta e suas doutrinas frequentemente conflitavam com o entendimento oficial da Igreja cristã. Durante os primeiros séculos da cristandade, entre o século II a.C. e o I depois de Cristo, muitos textos circulavam entre as comunidades de crentes. Havia uma grande diversidade de compreensão sobre a vida de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e a natureza de Deus. Alguns desses textos eram considerados informativos, outros eram vistos como heréticos ou simplesmente não confiáveis. A decisão sobre quais livros seriam considerados canônicos, ou seja, oficialmente aceitos como inspirados por Deus, levou séculos para ser completada. O primeiro concílio de Niceia, realizado no ano 325 d.C., sob o comando do imperador Constantino, foi um marco importante neste processo de seleção. No entanto, a decisão final e mais rigorosa veio apenas com o Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, que se estendeu de 1545 até 1563 d.C. Este longo período de discordância e debate mostra como era complexo o processo de determinar quais textos eram verdadeiramente inspirados e quais deveriam ser deixados de lado. Os livros apócrifos podem ser divididos em duas categorias principais: aqueles que se relacionam com o Antigo Testamento e aqueles que se relacionam com o Novo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento, geralmente de origem judaica, embora muitos tenham sofrido alterações,
pelas mãos cristãs posteriores, buscavam exaltar as glórias do povo de Deus ou expressar o sofrimento e a esperança dos israelitas oprimidos sob jugo estrangeiro. Muitos deles assumem a forma de apocalipses, que significa revelações, e profetizam sobre eventos futuros. Alguns desses textos foram considerados suficientemente importantes para serem incluídos em certas tradições cristãs. A Igreja Católica Romana, por exemplo, reconhece alguns dos livros apócrifos como deuterocanônicos, o que significa a segunda categoria de canônico, embora ainda inspirado. Estes incluem Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, o livro de Baruque, o livro da sabedoria e o eclesiástico, também conhecido como a sabedoria de Jesus, filho de Siraque. As igrejas protestantes, no entanto, consideram estes livros apenas como leitura útil, mas não como divinamente inspirados. A Igreja Ortodoxa grega, por sua vez, aceita um conjunto um pouco diferente, incluindo alguns textos que as outras igrejas rejeitam. Comecemos nossa exploração pelos apócrifos deuterocanônicos mais conhecidos, aqueles textos que ocupam um lugar especial entre a aceitação parcial e a rejeição total. O livro de Tobias é uma narrativa envolvente que conta a história de um homem piedoso chamado Tobias que havia ficado cego e seu filho também chamado Tobias, que é enviado em uma jornada para cobrar uma dívida em um lugar distante chamado Rages, na região da Média. Acompanhado por um anjo disfarçado de homem, o jovem Tobias viaja para a cidade de Ecbatana, onde conhece uma mulher chamada Sara. Agora, Sara havia sido casada 7 vezes, mas permanecia virgem porque todos os seus maridos haviam morrido em circunstâncias misteriosas. Segundo a história, um demônio chamado Asmodeu tinha ciúmes de Sara e matava qualquer homem que se casasse com ela na noite de núpcias. O jovem Tobias, com a orientação do anjo, consegue se casar com Sara e se livra do demônio através de rituais especiais. Ele então retorna para seu pai cego, e o anjo o instrui a usar a bilis de um peixe para restaurar a visão de seu pai. O livro de Tobias enfatiza valores como a obediência aos pais, a confiança em Deus, a caridade e o poder da oração e da fé. É uma história tocante que muitos veem como uma alegoria sobre a proteção divina e a redenção. O livro de Judite é outra narrativa dramática que apresenta uma mulher extraordinária chamada Judite, cujo nome significa louvada. Judite era viúva e, durante um tempo de guerra, quando a cidade de Betúlia era sitiada pelo exército assírio sob o comando do general Holofernes, ela decidiu tomar uma ação extraordinária. Holofernes era um guerreiro temido e um comandante poderoso que havia conquistado muitos territórios. Judite, confiante em sua beleza e em sua fé, se aproximou do general e conquistou sua confiança. Ela ganhou acesso à sua tenda enquanto ele dormia e, usando a coragem e a determinação que seus crentes em Deus lhe deram, ela decapitou Holofernes com sua própria espada. Quando os assírios descobriram que seu líder havia sido morto por uma mulher, entraram em pânico e fugiram. A cidade de Betúlia foi salva e Judite se tornou uma heroína para seu povo. Este livro é frequentemente interpretado como uma alegoria sobre o triunfo da fé, sobre a força bruta, e muitas mulheres ao longo dos séculos viram Judite como um símbolo de coragem e resistência.
A história é estruturada de forma a criar tensão e drama, mantendo o leitor completamente engajado com cada desenvolvimento nos eventos. Os 2 livros de Macabeus contam histórias de resistência e revolta do povo judeu contra a opressão do Império Seleucida, especialmente durante o reinado de Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, no 2º século a.C. O primeiro livro de Macabeus é uma narrativa histórica que documenta a rebelião dos judeus contra a tentativa de Antíoco de helenizar sua religião e seus costumes. Judas Macabeu, cujo apelido significa o martelo, surge como líder da revolta. Ele é um guerreiro corajoso que organiza os judeus oprimidos e os leva a várias vitórias militares contra as forças seleucidas muito maiores. Judas consegue purificar o Templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos ocupantes, e estabelece novamente o culto adequado a Deus. O livro destaca não apenas as batalhas militares, mas também a determinação espiritual do povo, sua disposição de sofrer e morrer pela fé em seu Deus. O segundo livro de Macabeus oferece uma perspectiva ligeiramente diferente dos mesmos eventos, com mais ênfase em milagres divinos e intervenções celestiais. Ele descreve como Deus envia anjos para ajudar os judeus em batalha e destaca o sofrimento dos mártires que recusam renunciar sua fé. Há uma passagem particularmente tocante que descreve mães que assistem à morte de seus filhos enquanto recusam renunciar à lei de Moisés. O segundo livro também introduz conceitos importantes como a ressurreição dos mortos e a vida após a morte, ideias que se tornaram centrais no cristianismo posterior. O livro da sabedoria, também chamado de Sabedoria de Salomão, é um texto mais filosófico e poético que reflete sobre a natureza da sabedoria, a imortalidade da alma e a justiça divina. O livro é atribuído a Salomão, aquele rei antigo famoso por sua grande sabedoria, embora seja amplamente aceito pelos estudiosos que foi escrito muito mais tarde, provavelmente durante o período helenístico, quando os judeus viviam sob a influência da cultura grega. A sabedoria personificada aparece como uma figura feminina divina que traz compreensão e iluminação. O livro argumenta que aqueles que vivem de acordo com a sabedoria viverão em paz e harmonia, enquanto aqueles que a rejeitam sofrerão consequências. Há uma reflexão profunda sobre a vida humana, a vaidade das posses materiais e a importância de viver uma vida justa e moral. O livro também oferece uma crítica velada à adoração de ídolos e à prática do paganismo, exortando os leitores a permanecerem fiéis ao Deus de seus pais. O Eclesiástico, também conhecido como a Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, é outro livro sapiencial que oferece conselhos práticos para a vida cotidiana. Foi escrito originalmente em hebraico, provavelmente no 2º século a.C., e depois traduzido para o grego. O livro é uma coletânea de provérbios, reflexões e ensinamentos que cobrem uma ampla gama de tópicos, desde amizade e família até economia e conduta pública. Siraque oferece conselhos sobre como escolher bons amigos, como se comportar em uma refeição, como honrar os pais e como buscar a sabedoria. Há também um hino belíssimo que louva os grandes homens de Israel, aqueles profetas e líderes que moldaram a história do povo judeu. O Eclesiástico, assim como a Sabedoria, busca reconciliar a tradição judaica com as influências filosóficas helênicas,
criando um texto que é tanto claramente judeu quanto compreensível para aqueles imersos na cultura grega. O livro de Baruque é atribuído a Baruque, o escriba do profeta Jeremias. O livro é uma reflexão sobre o exílio babilônico e o sofrimento do povo judeu longe de sua terra. Baruque oferece confissões de pecado em nome do povo, exorta seus conterrâneos a permanecerem fiéis apesar da adversidade e oferece esperança de restauração e retorno. O texto está dividido em várias seções distintas, cada uma com seu próprio tom e propósito. Algumas partes são confissões penitenciais, outras são louvores à sabedoria e ainda outras são promessas de restauração futura. A última seção frequentemente é considerada como uma carta separada, conhecida como a Carta de Jeremias, que é uma crítica sarcasticamente irônica à adoração de ídolos babilônicos. A Carta de Jeremias é uma advertência aos judeus exilados para que não se deixem seduzir pelas religiões pagãs do lugar onde estão vivendo. Agora deixe que eu guie mais profundamente ainda, viajante do silêncio. Vamos explorar aqueles apócrifos que não são aceitos nem mesmo como deuterocanônicos, aqueles textos verdadeiramente marginais que foram completamente rejeitados por praticamente todas as tradições cristãs importantes. Estes são os textos que nos mostram a criatividade religiosa e a preocupação espiritual dos primeiros cristãos de forma muito clara. O livro dos Jubileus é um texto particularmente fascinante que reimagina a história do Gênesis e do Êxodo sob uma perspectiva diferente. O livro é estruturado como se Moisés estivesse recebendo não apenas os 10 mandamentos, mas também uma explicação das leis que governam toda a criação, divididas em períodos de 50 anos chamados jubileus. O autor do livro dos Jubileus parece estar preocupado com a observância correta das leis alimentares, o sabate e as leis sobre casamento e procriação. O texto refabrica narrativas bíblicas conhecidas, como a história de Noé, a Torre de Babel e a escravidão no Egito, para que todos se encaixem dentro deste esquema de jubileus. De uma certa perspectiva, o livro dos Jubileus parece ser um esforço para criar uma história universal que mostra como Deus sempre agiu de maneira consistente e previsível, operando através de períodos cíclicos bem definidos. Os 3 livros de Enoque são entre os textos apócrifos mais intrigantes e complexos. Enoque era um homem mencionado brevemente no Gênesis que, diferente de todos os outros homens antigos, não morreu, mas foi tomado diretamente para o céu por Deus, o que em hebraico é chamado de ser traduzido. Isto despertou a imaginação dos autores antigos, que criaram 3 livros separados contando as visões e revelações que Enoque supostamente recebeu. O primeiro livro de Enoque, também conhecido como o livro Etíope de Enoque, é um texto apocalíptico longo e complexo que descreve as visões que Enoque recebeu sobre os mistérios do universo, os segredos dos anjos e o julgamento divino que está por vir. Enoque é levado em uma jornada celestial por anjos que lhe mostram os compartimentos do céu, os lugares de punição dos ídolos e dos seres humanos pecadores e o trono de Deus. O livro apresenta uma cosmologia elaborada e oferece uma compreensão detalhada de como o universo está organizado. Há também discussões sobre o calendário cósmico, os movimentos dos corpos celestes e como os anjos governam esses movimentos.
O livro também introduz figuras angélicas específicas como Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel, que se tornaram parte importante da tradição religiosa cristã posterior. O segundo livro de Enoque, conhecida como o livro eslavo dos segredos de Enoque, oferece uma perspectiva ligeiramente diferente sobre as jornadas celestiais de Enoque. Este texto descreve como Enoque é arrebatado para o céu e é mostrado os diferentes níveis celestes, cada um com suas características distintas. No nono céu, Enoque está na presença imediata de Deus. O texto também contém ensinamentos éticos e morais, oferecendo conselhos sobre como viver uma vida boa e justa. Há um interesse particular em questões sobre a origem do mal, o livre-arbítrio e a predestinação. O terceiro livro de Enoque, conhecido como o livro hebraico de Enoque, é ainda mais místico e complexo. Este texto apresenta uma tradição mística judaica que foi desenvolvida nos primeiros séculos depois de Cristo. Enoque é transformado em um ser angelical chamado Metatron, que se torna o escriba de Deus e uma figura de grande poder e autoridade no reino celestial. O terceiro livro de Enoque é particularmente importante para entender o desenvolvimento da mística judaica, conhecida como Cabala, e as práticas contemplativas que buscam alcançar uma experiência direta do divino. A Ascensão de Isaías é outro texto apocalíptico fascinante que descreve a jornada do profeta Isaías através dos vários céus até o trono de Deus. De acordo com este texto, Isaías é levado em êxtase ao céu, onde testemunha cenas de glória celestial. Vê Cristo em sua forma pré-encarnada e recebe revelações sobre eventos futuros, incluindo o nascimento de Jesus, sua morte e sua ressurreição. O texto oferece também informações sobre a cosmologia do universo e descreve em detalhes as diferentes regiões dos céus e seus habitantes. A ascensão de Isaías é importante porque mostra como os cristãos primitivos interpretavam o significado das visões dos profetas hebraicos antigos e como reinterpretavam as escrituras judaicas em luz cristã. Agora vamos ao meio de nossa jornada noturna, viajante, e quero lembrá-lo de algo importante enquanto você relaxa aqui conosco. Se você está aproveitando essa experiência de aprendizado e descanso, gostaria que você ativasse o sininho de notificações para receber alertas sempre que postamos um novo vídeo no canal Vozes do Silêncio. Nós estamos criando conteúdo especial, educacional e relaxante todos os dias, e você não vai querer perder nenhuma dessas histórias. Deixe um comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também buscam aprender enquanto descansam. E por favor, se ainda não se inscreveu, clique naquele botão de inscrição agora. Seu apoio é essencial para que continuemos criando esses vídeos de qualidade que ajudam você a relaxar, aprender e encontrar paz durante a noite. O Testamento dos 12 Patriarcas é uma coleção de textos que supostamente contém os discursos finais dos 12 filhos de Jacó antes de suas mortes. Cada patriarca reflete sobre sua vida, oferece conselhos morais para seus filhos, confessa seus erros e pecados e faz predições sobre o futuro. Os testamentos oferecem uma perspectiva sobre a ética judaica, enfatizando a importância da virtude, da compaixão, da honestidade e da fidelidade a Deus. Cada testamento tem seu próprio caráter e preocupações particulares.
Judá, por exemplo, fala sobre a importância da liderança e da força, enquanto Rúben fala sobre os perigos da luxúria e da sensualidade. Estes textos foram possivelmente utilizados para instrução moral nas comunidades judaicas e cristãs primitivas. O Testamento de Abraão é outra narrativa interessante que descreve a morte de Abraão. De acordo com este texto, Abraão não aceita facilmente a morte e recusa o chamado do anjo da morte. Deus então permite que Abraão seja levado em uma jornada através da criação, onde ele vê como Deus governa o mundo, como julga as almas dos mortos e como recompensa os justos e pune os maus. Finalmente, Abraão aceita sua morte e é levado para estar com Deus. O texto oferece uma visão particular do juízo divino e da vida após a morte, conceitos que foram desenvolvidos mais plenamente na tradição cristã posterior. Os Salmos de Salomão são um conjunto de 18 hinos que supostamente foram escritos pelo rei Salomão, mas que na verdade foram compostos durante o período helenístico, particularmente em torno do século I a.C. Estes salmos refletem as esperanças políticas e religiosas do povo judeu durante um tempo de ocupação estrangeira. Muitos dos salmos expressam esperança por um futuro Messias que viria para libertar o povo judeu e restaurar a independência nacional. Os Salmos de Salomão são importantes porque mostram como o conceito messiânico foi desenvolvido e entendido no judaísmo, no período que imediatamente precedeu o surgimento do cristianismo. O Apocalipse de Esdras, também conhecido como o quarto livro de Esdras, é um texto apocalíptico complexo que existe em várias formas e versões diferentes. O texto mais longo é conhecido como o segundo livro de Esdras na tradição protestante. Este Apocalipse descreve as visões de Esdras, um escriba judeu que recebe revelações sobre a história do mundo, o significado do sofrimento e o julgamento divino final. Esdras faz perguntas sobre por que Deus permite que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem, uma questão que tinha particular relevância para os judeus durante o período helenístico, quando eles estavam sob domínio estrangeiro. Um dos elementos mais intrigantes do Apocalipse de Esdras é a descrição de uma mulher chorando que se transforma em uma cidade brilhante, frequentemente interpretada como uma visão de Jerusalém nos tempos messiânicos. Os oráculos sibilinos são uma coleção de profecias supostamente feitas pelas sibilas, adivinhas míticas da antiguidade clássica que aparecem em textos gregos e romanos. Os judeus reinterpretaram estas tradições pagãs e criaram seus próprios oráculos sibilinos, que contêm profecias sobre eventos históricos, condenações do paganismo e da idolatria, e esperança na intervenção divina. Os oráculos sibilinos são importantes porque mostram como as comunidades judaicas e cristãs primitivas frequentemente adaptavam e reinterpretavam materiais culturais do mundo pagão ao redor delas para transmitir suas próprias mensagens religiosas. A oração de Manassés é um texto breve, mas poderoso que contém uma confissão penitencial. Manassés foi um dos piores reis de Judá, de acordo com os relatos bíblicos, que introduziu a idolatria em larga escala e cometeu muitos males. De acordo com a narrativa bíblica, Manassés foi capturado pelos assírios, levado para o cativeiro e lá, em sua aflição, se arrependeu sinceramente de seus pecados. A oração de Manassés oferece uma versão estendida deste arrependimento,
com Manassés reconhecendo seus pecados horríveis, implorando a Deus por perdão e expressando fé em que Deus pode restaurá-lo. A oração é um lembrete poderoso sobre o poder do arrependimento e da capacidade de Deus de perdoar até mesmo os pecados mais graves. O livro de Jubileus, que mencionei anteriormente, também é conhecida como a Pequena Gênesis, porque reimagina e reescreve as histórias do Gênesis sob uma perspectiva particular. O texto oferece um cronograma muito específico dos eventos, dividindo-os em períodos de jubileus para criar uma sensação de ordem cósmica. O autor está particularmente preocupado com a preservação da pureza legal, argumentando que as leis mosaicas sempre existiram, mesmo antes de serem formalmente entregues a Moisés no Monte Sinai. O livro de Jubileus foi descoberto em várias cópias entre os manuscritos do Mar Morto, indicando que era de importância considerável para a comunidade que vivia perto do Mar Morto antes da destruição de Jerusalém. A Caverna dos Tesouros é um texto que reimagina a história sagrada desde a criação até a morte de Moisés e Jesus, no qual a Caverna do Tesouro do título serve como local onde Adão e depois seus descendentes guardavam relíquias sagradas e conhecimento divino. O texto oferece uma perspectiva alternativa sobre a história sagrada e a transmissão do conhecimento divino através das gerações. Agora, vamos nos virar para os apócrifos do Novo Testamento, aqueles textos que tratam da vida, morte, ressurreição e ensinamentos de Jesus Cristo, bem como as atividades dos apóstolos. Estes textos frequentemente tentam preencher as lacunas deixadas pelos evangelhos canônicos. Por exemplo, os evangelhos canônicos dizem pouco sobre a infância de Jesus ou sobre sua adolescência antes de iniciar seu ministério público aos 30 anos. Muitos evangelhos apócrifos foram escritos para preencher essas lacunas, oferecendo histórias sobre a criança Jesus e seus poderes milagrosos precoces. O Evangelho da Infância segundo Tomé é um desses textos que descreve os anos de infância de Jesus de forma dramática e frequentemente perturbadora. De acordo com este evangelho, o menino Jesus era incrivelmente poderoso, mas nem sempre usava seus poderes de forma completamente benevolente. Há histórias de crianças que o ofendiam, sendo mortas instantaneamente por seu poder divino. Eventualmente, Jesus aprende a controlar seus poderes e a usá-los com compaixão. O Evangelho de Tomé oferece uma perspectiva muito diferente do Jesus manso e amoroso dos evangelhos canônicos, em vez disso, mostrando um menino com poderes divinos que está aprendendo a ser humano. O Proto-Evangelium de Tiago, também chamado de Evangelho de Tiago, é outro texto que preenche lacunas, desta vez focando na vida da mãe de Jesus, Maria, antes do nascimento de Jesus. De acordo com este evangelho, Maria foi dedicada a Deus desde a infância e foi criada no templo. Seu nascimento foi milagrosamente concedido a seus pais, que eram estéreis. O Proto-Evangelium de Tiago oferece histórias sobre Maria que se tornaram extremamente influentes. É aqui que a ideia de que Maria foi perpetuamente virgem, até mesmo depois do nascimento de Jesus, surge. O texto também oferece uma descrição detalhada do nascimento de Jesus, incluindo o papel de parteiras e uma detalhada discussão sobre a virgindade perpétua de Maria. Muitas das crenças e práticas marianas da Igreja Católica posterior têm suas raízes em textos como o Proto-Evangelium de Tiago.
O Evangelho de Maria, também conhecido como o Evangelho de Maria Madalena, oferece uma perspectiva intrigante sobre Maria Madalena como uma figura de grande importância espiritual nos círculos cristãos primitivos. De acordo com este evangelho, após a ressurreição, Jesus aparece para Maria Madalena e lhe oferece ensinamentos especiais sobre a natureza da alma e do conhecimento divino. Maria Madalena então compartilha esses ensinamentos com os apóstolos. O Evangelho retrata Maria Madalena como alguém que tem uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus do que os apóstolos, o que frequentemente causa ciúmes entre eles. Este texto é particularmente interessante porque oferece uma visão de um possível papel mais proeminente das mulheres na igreja cristã primitiva. Os Atos de Paulo e Tecla é uma narrativa do segundo século depois de Cristo que descreve as atividades missionárias de Paulo e uma jovem mulher chamada Tecla que se torna sua discípula. Tecla, de acordo com a história, é uma mulher de nobre nascimento que se apaixona pelos ensinamentos de Paulo e abandona seu noivado para seguir Paulo e pregue o Evangelho. A história descreve como Tecla se enfrenta à perseguição, é levada ante governadores e juízes, mas milagrosamente escapa pela intervenção divina. Tecla é frequentemente condenada à morte, frequentemente com animais selvagens em anfiteatros, ecoando as tradições de mártires cristãos primitivos, mas sempre é salva por Deus. A história culmina com Tecla se tornando uma pregadora e missionária por direito próprio. Os Atos de Paulo e Tecla foram populares em comunidades cristãs primitivas e Tecla foi venerada como uma mártir em muitas tradições cristãs antigas. Os Atos de João é outro texto apócrifo que narra as atividades missionárias do apóstolo João. O texto descreve milagres realizados por João, incluindo a cura de doenças, a ressurreição dos mortos e a libertação das pessoas de demônios. Há também narrativas de João pregando em várias cidades, convertendo multidões e sofrendo perseguição. Um elemento particularmente interessante é o hino do Deus único, que João supostamente ensinou, que contém teologia que toca em conceitos gnósticos. A tradição mística cristã primitiva que enfatizava o conhecimento secreto como caminho para a salvação. Os Atos de João refletem as características teológicas do segundo século depois de Cristo e mostram como o apóstolo João era entendido e reverenciado nas tradições cristãs posteriores. Os Atos de Pedro descrevem as atividades missionárias de Pedro em Roma. De acordo com este texto, Pedro foi a Roma para confrontar Simão Mago, um mago que estava ganhando seguidores através de seus poderes mágicos aparentes. Havia uma competição entre Pedro e Simão Mago, com ambos realizando milagres para impressionar a multidão. Pedro eventualmente triunfa sobre Simão Mago, que caiu do telhado de uma casa após tentar voar. O texto também narra a captura, prisão e execução de Pedro em Roma. De acordo com Atos de Pedro, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque considerava a si mesmo indigno de morrer na mesma maneira que seu mestre Jesus. Este detalhe se tornou parte da tradição cristã sobre a morte de Pedro. O Evangelho de Nicodemos, também conhecido como os Atos de Pilatos, oferece uma perspectiva diferente sobre o julgamento, morte e ressurreição de Jesus. De acordo com este evangelho,
Nicodemos, um membro do Sinédrio que havia estudado com Jesus, oferece um relato detalhado dos eventos que levaram à morte de Jesus. O Evangelho de Nicodemos também contém a famosa descida de Cristo ao inferno, em que, após sua morte, Jesus desce aos infernos, derrota o demônio e traz os justos que viveram antes dele para o paraíso. Este conceito, embora baseado em sugestões leves nos evangelhos canônicos e nas epístolas, foi significativamente desenvolvido neste texto apócrifo e se tornou parte da compreensão cristã sobre o que Jesus fez entre sua morte e sua ressurreição. O Evangelho de Judas é um dos apócrifos mais intrigantes descobertos em tempos modernos, trazido à luz apenas no início do século XX e depois de Cristo. Este evangelho oferece uma perspectiva completamente diferente sobre o papel de Judas Iscariotes na história de Jesus. De acordo com este evangelho, Jesus instruiu secretamente Judas a o trair, porque este era o único caminho para alcançar a redenção de Jesus. Ao contrário da tradição cristã padrão que retrata Judas como um traidor ganancioso, o Evangelho de Judas apresenta Judas como alguém que compreende os ensinamentos secretos de Jesus e age para cumprir a vontade de Jesus. Este texto é particularmente importante para entender certas correntes gnósticas do cristianismo primitivo, que enfatizavam conhecimento secreto e uma compreensão mais profunda dos significados ocultos nos ensinamentos de Jesus. Os Atos de Tomé é um texto que narra as atividades missionárias do apóstolo Tomé, particularmente em regiões distantes como a Índia. De acordo com este texto, Tomé foi levado à força a ir para a Índia, onde inicialmente resistiu, mas eventualmente se tornou um missionário bem-sucedido. O texto descreve milagres realizados por Tomé e oferece ensinamentos que têm características claramente gnósticas. Os Atos de Tomé é importante para entender como o cristianismo se expandiu para regiões distantes e como diferentes tradições cristáticas desenvolveram diferentes teologias e práticas. Há também o Evangelho de Pedro, do qual apenas fragmentos sobreviveram. De acordo aos fragmentos que temos, o Evangelho de Pedro oferece uma descrição dos eventos da paixão que difere em alguns detalhes dos evangelhos canônicos. De particular interesse é uma descrição muito literal da ressurreição de Jesus, com Jesus emergindo da cruz como um homem tão grande que sua cabeça alcança até o céu. O Evangelho de Filipe é outro texto gnóstico que oferece ensinamentos sobre a natureza divina, a salvação e a relação entre o homem e Deus através do conhecimento secreto. O texto é estruturado como uma série de afirmações curtas e reflexões que exploram paradoxos e oferecem interpretações esotéricas dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho da Verdade é um texto lírico e poético que reflete sobre a importância do conhecimento e oferece uma teologia da redenção que é claramente influenciada pelas ideias gnósticas. O texto enfatiza como o conhecimento da verdade liberta a pessoa do erro e da ignorância. Os Atos de André descrevem as viagens missionárias do apóstolo André, que era irmão de Pedro. De acordo com este texto, André viajou para várias regiões pregando o Evangelho e realizando milagres. Como muitos dos apócrifos que descrevem a morte de apóstolos, o Atos de André culmina com André, sendo capturado por autoridades pagãs e sentenciado à morte, especificamente ser crucificado em uma forma desses que se tornou conhecida como a Cruz de Santo André. Os Atos de Filipe descrevem as atividades missionárias de Filipe,
O texto contém descrições de milagres, conversões em massa e o confronto entre a verdade do cristianismo e as falsidades do paganismo. Como sempre, o texto culmina com Filipe sendo capturado e martirizado pelas autoridades pagãs que veem sua religião como uma ameaça. Os Atos de Tadeu, também conhecido como os Atos de Jude, descrevem a vida e as atividades missionárias de Judas Tadeu, um dos apóstolos menos conhecidos. De acordo com este texto, Tadeu viajou para a região de Edessa, onde converteu o rei e sua corte. O texto é particularmente interessante porque reflete como o cristianismo se expandiu em direção ao leste, para regiões que eventualmente se tornariam centros importantes do cristianismo nestoriano. Os Atos de Bartolomeu descrevem as atividades missionárias do apóstolo Bartolomeu. De acordo com uma tradição, Bartolomeu foi para a Índia e pregou o Evangelho. Um texto apócrifo descreve como Bartolomeu foi capturado por pagãos e martirizado de uma forma particularmente brutal, sendo esfolado vivo. Os Atos de Mateus descrevem as atividades missionárias de Mateus, o apóstolo que era coletor de impostos antes de seguir Jesus. De acordo com este texto, Mateus viajou para vários lugares pregando o Evangelho e convertendo pessoas. O texto culmina com Mateus sendo capturado e martirizado. Os Atos de Simão Pedro descrevem um encontro entre Simão Pedro e Simão Mago em Roma. Como mencionado anteriormente, Simão Mago era um mago que estava ganhando seguidores através de seus poderes aparentes. Pedro foi enviado para confrontá-lo e converter as pessoas de volta à verdade do cristianismo. Um episódio particularmente dramático descreve como Simão Mago tenta voar para demonstrar seus poderes, mas é derrubado pela oração de Pedro, resultando em sua morte. O Evangelho de Barnabé é um texto que reescreve a história dos evangelhos, oferecendo uma perspectiva que enfatiza mais severamente a humanidade de Jesus e oferece uma teologia que de várias maneiras se aproxima da teologia islâmica, enfatizando a absoluta unicidade de Deus e rejeitando conceitos como a Trindade. O Evangelho de Barnabé é particularmente interessante porque reflete como o cristianismo e o islamismo compartilham certas tradições e como diferentes religiões interpretaram a figura de Jesus de maneiras distintas. Os Atos de Paulo é um texto apócrifo importante que narra as atividades missionárias do apóstolo Paulo. O texto descreve Paulo pregando em várias cidades, realizando milagres e sofrendo perseguição. Uma história intrigante no Atos de Paulo descreve como Paulo ressuscita um jovem que foi morto depois de ser seduzido e cair de uma altura. O Atos de Paulo culmina com Paulo sendo capturado pelas autoridades romanas e martirizado através de decapitação. O texto também inclui trechos em que Paulo reescreve partes das epístolas pastorais do Novo Testamento canônico. O Apocalipse de Paulo é um texto que descreve visões que Paulo supostamente recebeu, incluindo visões do paraíso e do inferno. De acordo com o texto, Paulo foi levado até o terceiro céu, onde viu coisas maravilhosas que não era permitido revelar aos homens. O texto também descreve visões do inferno, onde os ímpios sofrem uma variedade de punições de acordo com seus pecados. O Apocalipse de Paulo foi influente em certas tradições cristãs e oferece uma descrição muito vívida da vida.
após a morte que influenciou as compreensões cristãs posteriores sobre o céu e o inferno. O Apocalipse de João, o teólogo, distinto do Apocalipse canônico de João, oferece visões adicionais que João supostamente recebeu. Este texto apócrifo oferece uma teologia mais diretamente gnóstica do que o Apocalipse canônico, com enfoque em conhecimento secreto e compreensão esotérica. A descida de Maria ao inferno é um texto que descreve como Maria, a mãe de Jesus, testemunhou seu filho sendo levado para o inferno após sua morte para libertar as almas dos justos. O texto oferece visões do inferno e das punições dos condenados. O Evangelho Ebionita, ou Evangelho dos Hebreus, é um texto que parece ter sido uma versão anterior do Evangelho de Mateus, usada por uma seita judaico-cristã conhecida como os Ebionitas. O Evangelho preservava um caráter mais judaico do que os evangelhos canônicos posteriores. O Evangelho de André é um texto apócrifo que oferece ensinamentos de Jesus como transmitidos por André. O texto tem características gnósticas e oferece uma interpretação mística dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Próclo oferece ensinamentos de Jesus como transmitidos por um certo Próclo. Muito pouco se sabe sobre este evangelho, além de breves referências em escritores antigos. O Evangelho de Basílides é um evangelho que foi desenvolvido pela seita dos basilidianos, uma comunidade gnóstica cristã. O Evangelho oferece uma teologia gnóstica sofisticada que envolve cosmologias complexas e conceitos sobre a natureza da salvação. O Evangelho dos 12 Apóstolos é um texto que oferecia os ensinamentos de Jesus como compreendidos coletivamente pelos 12 apóstolos. Os fragmentos de Papias referem-se a passagens de uma obra anterior de Papias, um bispo do segundo século depois de Cristo, que criou uma coletânea de histórias sobre Jesus transmitidas através de tradição oral. Embora Papias não tenha escrito um evangelho por si só, seus escritos contêm muitas tradições que não aparecem nos evangelhos canônicos. Agora nos aproximamos do final de nossa jornada noturna juntos, viajante do silêncio. Deixe-me oferecer uma última reflexão sobre esses textos extraordinários. Se você tem apreciado cada minuto deste vídeo, cada palavra, cada história contada sob o manto da noite, gostaria de encorajá-lo a compartilhá-lo com outras pessoas que buscam aprender, relaxar e descobrir conhecimento profundo enquanto descansam. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio, ative o sininho de notificações, deixe um comentário com suas reflexões e deixe um like para apoiar nosso trabalho. Sua participação torna possível que continuemos criando esses vídeos especiais que tocam a alma e aquietam a mente. Os livros apócrifos da Bíblia, seja aqueles da antiguidade ou aqueles modernamente descobertos, oferecem uma visão extraordinária sobre a criatividade religiosa, a preocupação espiritual e o desenvolvimento da fé nas primeiras comunidades judaicas e cristãs. Enquanto a Igreja decidiu que esses textos não eram inspirados por Deus e não deveriam ser incluídos no cânone oficial, muitos deles contêm verdades importantes, ensinamentos valiosos e narrativas poderosas que moldaram como pessoas pensam sobre Deus, sobre moralidade, sobre redenção e sobre o significado da vida. Alguns dos textos apócrifos apresentam ideias que se tornaram tão influentes que mais tarde foram incorporadas mesmo nas tradições que originalmente rejeitavam esses textos.
O conceito da perpetual virgindade de Maria, por exemplo, tem suas raízes no proto-evangelium de Tiago. A ideia de anjos específicos com responsabilidades específicas se origina largamente dos textos de Enoque. A compreensão cristã sobre o que ocorreu entre a morte e a ressurreição de Jesus foi significativamente influenciada pelo Evangelho de Nicodemos. Os apócrifos também revelam a intensa luta pelo poder e pela verdade que ocorreu nas primeiras comunidades cristãs. Diferentes grupos tinham diferentes interpretações sobre quem era Jesus, qual era sua missão e como seus ensinamentos deveriam ser compreendidos. Os textos gnósticos, por exemplo, ofereciam uma interpretação completamente diferente do sentido dos ensinamentos de Jesus do que aqueles que se tornariam a tradição cristã ortodoxa. Os textos que enfatizavam o papel das mulheres, como o Evangelho de Maria, ofereciam uma visão de uma igreja menos patriarcal do que a igreja que emergiu nos séculos seguintes. Esses textos apócrifos, portanto, funcionam como tesouros históricos que nos permitem vislumbrar um passado cristão que era muito mais diverso, criativo e aberto a diferentes interpretações do que a tradição cristã oficial frequentemente reconhece. Há também uma dimensão literária em muitos dos apócrifos. Alguns desses textos são boas histórias, narrativas engajantes com personagens memoráveis, conflito dramático e resoluções satisfatórias. O livro de Tobias oferece uma história de romance, redenção e providência divina que é simplesmente bela de ler. O livro de Judite oferece uma narrativa de coragem e resistência que inspira admiração. Os Atos dos Vários Apóstolos oferecem narrativas de viagem, milagres e julgamento que mantêm o leitor engajado. Muitos desses textos foram populares, porque eram boas histórias que as pessoas queriam ouvir e compartilhar. Para os cristãos que reconhecem a autoridade dos apócrifos, seja como textos deuterocanônicos parcialmente inspirados ou como literatura religiosa valiosa de outra forma, esses livros oferecem uma riqueza de material para meditação, estudo e reflexão espiritual. Eles expandem a visão de quem era Jesus, o que os apóstolos ensinaram e como Deus trabalhou na história da humanidade. Para aqueles que não reconhecem a autoridade desses textos, ainda assim os apócrifos oferecem insights valiosos para entender a história antiga, a cultura religiosa do mundo próximo oriental e o desenvolvimento do cristianismo. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto no 20º século depois de Cristo acrescentou uma nova dimensão ao nosso conhecimento dos textos apócrifos. Muitos fragmentos de textos apócrifos foram encontrados entre esses manuscritos, mostrando que os textos que conhecemos hoje através de cópias posteriores realmente existiam séculos antes na comunidade que vivia perto do Mar Morto. Isso nos dá mais confiança em que as tradições textuais que seguem esses manuscritos são confiáveis e que não houve alterações massivas ao longo do tempo. Os apócrifos também nos mostram como o processo de canonização funciona. Não foi simplesmente um grupo de pessoas que se sentou e decidiu quais livros eram verdadeiros e quais não eram, baseado em critérios claros. Em vez disso, foi um longo processo de debate, discussão, prova através do uso e gradual chegada a um consenso. Alguns textos eram populares em certas regiões, mas rejeitados em outras. Alguns textos foram considerados úteis para a instrução moral, mas não inspirados.
Alguns textos eram tão controversos que foram deliberadamente suprimidos. O processo de canonização revela tanto sobre a história política e social das comunidades cristãs primitivas, quanto sobre a teologia. Os apócrifos também nos lembram que a história religiosa é mais complicada e matizada do que frequentemente é retratada. Não havia uma única coisa chamada cristianismo nos primeiros séculos depois de Cristo. Havia muitas formas de ser cristão, muitas interpretações diferentes dos ensinamentos de Jesus e muitas práticas religiosas diferentes. Gradualmente, através dos séculos, uma forma de cristianismo emergiu como dominante, muitas vezes através de políticas imperiais, bem como através da persuasão teológica. Mas as outras formas de cristianismo deixaram seus rastros nos apócrifos, nos manuscritos do Mar Morto e em outras fontes históricas. Ler os apócrifos nos permite recuperar essas alternativas cristãs perdidas e obter uma imagem mais completa de como a religião cristã realmente se desenvolveu. Como você relaxa agora, viajante do silêncio, como sua mente se aquieta e seu corpo se sente pesado com o cansaço bem-vindo da noite. Deixe que o conhecimento que você adquiriu sobre esses textos antigos encontre repouso em sua consciência. Você aprendeu sobre as narrativas fascinantes de Enoque, que conversava com anjos e foi levado aos céus. Você conheceu a coragem de Judite, que salvou seu povo através de sua determinação. Você ouviu sobre os apóstolos que sofreram e morreram por sua fé. Você entendeu como as primeiras comunidades cristãs se esforçavam para compreender quem era Jesus e qual era o significado de sua vida, morte e ressurreição. Esses antigos textos que foram rejeitados ou esquecidos há séculos ainda têm o poder de nos ensinar, nos inspirar e nos conectar com as pessoas que as criaram e sustentaram através de longos períodos de perseguição e incerteza. Os apócrifos nos oferecem uma conexão com um passado distante, uma perspectiva sobre como as pessoas entendiam a religião, a moralidade e o significado da vida antes de nossos tempos modernos. Eles nos recordam que as grandes perguntas sobre o significado da existência, a natureza do bem e do mal, o que acontece após a morte e como deveríamos viver nossas vidas, têm preocupado os seres humanos por milhares de anos. As respostas ofertadas pelos apócrifos, mesmo que não sejam aceitas como verdadeiras por todos, oferecem perspectivas profundas sobre essas questões eternas. Como a noite aprofunda em seu repouso e você sente seu corpo relaxar cada vez mais, deixe que essas histórias antigas continuem ecoando em sua consciência enquanto você desliza para o sono. Você viajou através dos séculos, encontrou profetas, apóstolos e heróis. Você explorou cosmologias celestiais e compreendeu visões de julgamento divino. Você descobriu como as primeiras comunidades cristãs entendiam Deus, Jesus Cristo e o significado da fé. Essa jornada pela história antiga e pelo conhecimento religioso deixará marcas em sua mente, expandindo seus horizontes intelectuais, mesmo enquanto seu corpo repousava. Quando você acordar amanhã, você terá adquirido uma compreensão mais profunda dos livros apócrifos, da história religiosa e da forma como as ideias religiosas se desenvolveram ao longo do tempo. Você terá aprendido sobre textos que moldaram a história, mas que foram deixados de fora das Bíblias que a maioria das pessoas conhece. Você compreenderá por que esses textos foram rejeitados.
mas também apreciará o que eles contribuem para nossa compreensão do passado. Você reconhecerá como os apócrifos influenciaram as tradições religiosas que existem hoje, mesmo que indiretamente ou inconscientemente. E você terá passado uma noite envolvente, aprendendo enquanto descansava, exatamente como o nosso canal Vozes do Silêncio foi projetado para oferecer. Conforme você fecha seus olhos e permite que o sono natural a tomar, deixe que a paz e a calma que acompanham o conhecimento o envolvam. Você aprendeu bem, viajante. Você explorou os mistérios dos textos antigos e você fez essa exploração em companhia, ouvindo uma voz que o guia suavemente através das noites. A jornada através dos apócrifos é uma jornada através da alma humana, através da busca humana pela verdade e pelo significado. E essa jornada não termina aqui. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Que você durma em paz, que seus sonhos sejam tranquilos e que você acorde renovado e refrescado. Que o conhecimento que você adquiriu nesta noite continue a te enriquecer e a expandir sua compreensão do mundo e da história humana. Se você apreciou esta experiência, por favor, volte amanhã para mais histórias, mais conhecimento e mais noites de relaxamento educacional. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos sobre os apócrifos e deixe um like para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também apreciam histórias que educam e relaxam simultaneamente. Você faz parte da comunidade Vozes do Silêncio, uma comunidade dedicada a aprender enquanto descansamos, a explorar conhecimento enquanto procuramos paz. Nós estamos aqui todos os dias com novas histórias, novos conhecimentos e novas maneiras de nutrir tanto sua mente quanto sua alma. Até amanhã, querido viajante, boas noites. Que a noite vos cubra com seu manto tranquilo e que vocês encontrem no sono o repouso tão bem merecido. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.